Olá, graça e paz da parte de Deus. Este pequeno vídeo nós vamos trabalhar com um texto paulino que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Vamos ler aqui. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A nossa intenção aqui é estabelecer uma correção, porque há uma linha interpretativa que pega esse texto e recorta o final do versículo. A letra mata, o Espírito vivifica. Então pega esse texto fora do contexto e dá margem a uma interpretação, cria na Bíblia, no modo de interpretação, cria uma textura aberta. E segundo essa corrente, então, o que está escrito na Bíblia mata. O que está na letra aqui mata. Mas a interpretação dada por uma organização, por um líder religioso, que pode ser denominado de revelação, qualquer coisa do tipo, é o que vivifica. Isso é muito perigoso. Se eu pegar o Salmo 14, versículo 1, diz o seguinte: não há Deus, vírgula, diz o nécio ou tolo em seu coração. Se eu pegar, não há Deus, se eu pegar esse versículo e recortar, não há Deus. Então eu vou dizer, a Bíblia fala que não há Deus, não existe Deus. Espera aí, mas tem que ver o contexto. Não há Deus, vírgula, diz o tolo em seu coração. Então as pessoas pegam este texto fora do contexto, a letra mata, o Espírito vivifica. Então a letra da Bíblia mata, nós temos que trazer uma interpretação, vamos criar uma doutrina. Não existe inovação de doutrina, a doutrina já está posta, a palavra de Deus, ela tem uma característica, é a sua completude. Ninguém pode criar, inclusive o diabo fez isso com Cristo no deserto. Ele pegou a Bíblia, trouxe uma interpretação além da letra e para tentar o Senhor Jesus, e ele respondeu com a palavra, mas respondeu com a palavra dentro daquilo que estava escrito. Agora veja os ouvintes que tem um texto aqui que está em 1 Coríntios 4, 6, que diz o seguinte: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Então, parece contradição. Paulo vai dizer em 1 Coríntios para não se interpretar a Bíblia além da letra, para não ir além daquilo que está escrito, que você tem que crer naquilo que está escrito, e não criar uma interpretação subjetiva, cair no subjetivismo. Como que nós vamos harmonizar esses dois textos aparentemente contraditórios entre si? Porque aqui fala a letra mata, o Espírito vivifica, mas o outro texto fala para não ir além da letra, que você tem que se situar e se contentar com aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, para nós entendermos e nós harmonizarmos este texto, nós temos que essa interpretação equivocada e desvirtuada da verdade, ela é feita com base no recorte. A pessoa pega o finalzinho do versículo, a letra mata e o Espírito vivifica. A pessoa que cita isso, se você perguntar, se você afirmar para a pessoa, pedir a pessoa, mas como é que fala o texto todo? Ele não sabe, ele só sabe que a letra mata e o Espírito vivifica. Nós temos que entender que quando Paulo vai e funda uma igreja, na segunda viagem missionária dele, ele funda uma igreja ali na cidade de Corinto, Corinto, ou atualmente esse lugar está ali no sul da Grécia atualmente, ele escreve para aquele povo pagão, e ele escreve 1 Coríntios, então ele trabalha com vários problemas da igreja, sensualidade, porque a cidade adorava a deusa Afrodite, a deusa, então ele trabalha com o problema das dissensões e tal. Depois que ele acerta esse problema da igreja, ele volta a escrever segunda carta aos Coríntios. Por quê? Porque vários segmentos ali dentro estavam restaurando o culto litúrgico, o culto levítico, o legalismo. Então eles estavam voltando para a antiga aliança, deixando um pouco, se afastando do cristianismo e voltando
para os escritos de Moisés, querendo aplicar aquela liturgia do culto levítico. Então Paulo, com preocupação nisso, ele escreve esse texto. Tanto que o versículo todo Paulo está explicando o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Ele está explicando. Não da letra, mas do Espírito. O que ele quis dizer isso? Quando vários autores comentando esse versículo, nós podemos ver o Warren Wiersbe, outro autor, Champlin, nós vamos ver Frank Carver, nós vamos ver vários autores, nós vamos ver Colin, que são autores que eu estou citando, homens estudiosos que foram lá no original grego para saber o que Paulo estava dizendo aqui, para não desvirtuar esse texto aqui do Novo Testamento. Então, eles explicam da seguinte maneira: no grego, quando Paulo fala a letra, quando ele fala a letra mata, ele estava se referindo não à letra da lei, não a letra das escrituras. Ele estava dizendo, quando ele fala letra, ele usa o vocábulo grafos, no grego, estava querendo se referir à antiga aliança, porque as pessoas estavam retornando à linha judaizante. Então ele estava querendo dizer que não era na igreja cristã. Então hoje você não pode trazer aquele legalismo, voltar ao culto levítico, voltar a todas aquelas para Israel, que era feito para Israel, foi trazido para Israel. Então, quando ele fala a letra mata, ele estava dizendo o seguinte: o antigo pacto mata porque você não consegue cumprir toda a lei mosaica. Agora, o Espírito vivifica, porque é um novo pacto em Cristo, é a graça de Cristo. Eles não estavam querendo, muito longe de ter essa interpretação, a letra mata, o Espírito vivifica. E o que mais vai explicar o que eu estou dizendo é a própria Bíblia. Romanos 7,6, vamos ver o que ele diz em Romanos 7,6. Tem uma explicação muito interessante aqui em Romanos 7,6. Nós temos que entender a Bíblia em seu contexto, dentro de uma sistemática, dentro de uma olhada interpretativa, contextual, e não pegar o texto isolado e criar uma bobagem qualquer. Então vai dizer o seguinte, Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei, Paulo dizendo para os romanos, parecido com aquilo que ele estava dizendo lá. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, que é o Novo Testamento, e não na velhice da lei. Olha ele falando de espírito e letra aqui. Aqui ele está explicando mais para os romanos. Não na velhice da lei, não no Antigo Testamento. Então, meus amigos, fujam desses desvios interpretativos, porque o texto não fala, tanto que o Coríntios 3, em algumas traduções bíblicas, o título do capítulo está dizendo o seguinte: a excelência do ministério da nova aliança. Então Paulo estava trazendo para os coríntios, na segunda epístola, que é a segunda carta, estava explicando que o legalismo mata, porque as pessoas não conseguem cumprir todo aquele pacto do Antigo Testamento, o pacto mosaico, aquela liturgia, né, mosaica. Então, mas o Espírito, em Jesus, o Novo Testamento é que traz vida. Eles não estavam querendo dizer de um modo de interpretação, não, porque a letra mata, tanto que no livro de Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, aqui que nós acabamos de ler, Paulo diz o seguinte: aprendais a não ir além do que está escrito. Então percebam bem, então Paulo estava afastando a interpretação, porque se você admitir uma interpretação além daquilo que está escrito, eu não estou querendo dizer que há textos na Bíblia que são alegóricos, há textos na Bíblia que são metafóricos, mas, por exemplo, quando Jesus falava por parábolas, mas ele logo a seguir ele explicava o que ele estava dizendo. Existem textos como em Daniel, Apocalipse, mas na sua maioria aqui no Novo Testamento, a pessoa às vezes pega um texto bíblico e ele faz, em vez de fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese, X, é tirar de dentro para fora. Por isso que o Cristo falou, quando Jesus falou lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais nelas ter vida eterna, e elas que testificam de mim. Então você não pode desvirtuar aquilo que está escrito. Paulo diz isso em Coríntios. Não, você tem que aprender a não ir além do que está escrito. E aqui eu me penitencio, porque dentre os 15 livros que eu escrevi e publiquei, eu escrevi um cujo título eu me arrependo de ter posto.
14 anos atrás, em 2000 e qualquer coisa, 14, 15 anos atrás, eu escrevi um livro e eu não me arrependo de ter escrito esse livro. Mas o título que eu dei foi um título, na minha imaturidade naquela época, eu coloquei o título Bíblia Além da Letra. E Paulo fala para você não ir além da letra. Então, você não pode se basear neste texto, a letra mata, o Espírito vivifica, porque Paulo estava fazendo um contraste, uma comparação entre o antigo pacto e o novo pacto. Qualquer autor, pesquisador mais profundo, servos de Deus, que pesquisaram no original grego, escreveram isso e explicaram esse texto para que nós não venhamos a errar, né? A errar na interpretação bíblica. E é uma situação, essa linha, essa vertente muito perigosa, porque o que acontece com a pessoa? Às vezes ela pega um texto bíblico, olha, a letra mata, então não é bem o que está escrito aqui. Então o que vai prevalecer é a palavra revelada pela nossa organização. É o texto, a Bíblia já está toda revelada, não precisa de revelações doutrinárias mais. Não existe mais revelações doutrinárias. Pode ter uma revelação na linha pentecostal, pode ter uma revelação, olha, Deus está me revelando que é orar por você. Isso daí tudo bem, comportamento não tem problema. Agora, criar doutrina além do que está escrito, Paulo vai fazer sérias, duras críticas aos coríntios, que é isso que eles faziam. Eles pegavam um texto bíblico e traziam uma interpretação subjetiva, criava, né? Pegava um texto fora do contexto, por exemplo, se eu pegar, igual eu estava falando agora há pouco, se eu pegar o Salmo 14, não há Deus, vírgula, diz o tolo. Aí eu pego só o texto, não há Deus. A Bíblia fala que não há Deus. Peraí, mas você tem que trazer o texto e introduzir no contexto. Esse texto aqui, que fala a letra mata, o Espírito vivifica, é um texto que Paulo estava exortando os coríntios, porque havia uma turma lá dentro que estava pregando esse além da letra. Então eles iam lá no Antigo Testamento e traziam a circuncisão, trazia a guarda de algumas coisas ali dentro. E isso feria o novo pacto. Quando Jesus falou assim, eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram. Há um texto bíblico que fala assim, mudando-se os sacerdotes, mudam-se as leis. Então, Paulo estava querendo, aqui com isso, fortalecer o novo pacto. Então nós vamos ter que afastar essa interpretação equivocada, porque senão nós vamos, se nós entendermos que a letra mata, o Espírito vivifica, significa dizer que o texto da Bíblia não vale nada, só vale se alguém alcançar alguma coisa além, cria-se lentes religiosas, porque aí uma pessoa vai pegar um texto fora do contexto, cria uma interpretação, cria um dogma, uma doutrina espúria. E na verdade, Paulo aos Romanos, ele explica muito bem isso daqui. Esse mesmo texto, Paulo escreve aos Romanos de forma um pouco diferente, porque o problema da igreja ali com os romanos era outro, mas ele repete esse texto, mas agora, 7:6, mas agora estamos livres da lei. Estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, que era a liturgia legalista, para que sirvamos em novidade de espírito, olha aqui, e não na velhice da lei. Então ele trabalha com letra e espírito aqui também, mas aqui ele explica melhor no livro de Romanos, porque ele fala em novidade de espírito, que é o novo pacto, e não na velhice da lei, não naquilo que já havia passado no Antigo Testamento para os israelitas. Então, o que eu quero aqui com isso dizer, por isso que o Cristo falou assim, examinai é tirar de dentro para fora. Quando você faz exegese bíblica, o que é exegese? É a interpretação. Você tem uma ciência chamada hermenêutica que trabalha com exegese. Exegese, que começa com EX, é examinar, tirar de dentro para fora. Agora, às vezes a pessoa usa esse texto para fazer a exegese, ou seja, ele pega um texto e diz que ele teve uma revelação lá, isolada lá, e coloca dentro da Bíblia aquilo que a Bíblia não fala. Então nós temos que entender que o contexto aqui de Paulo era no sentido de letra e espírito. Letra, antiga aliança, e espírito, a nova aliança. Para que possamos entender aquilo que é uma interpretação histórica, mas é gramatical também. Nós temos que entender aquilo que realmente Paulo estava querendo dizer para não desvirtuar a mensagem bíblica. Que Deus possa abençoar todos, graça e paz. Fiquem com Deus.